colocou o nosso coração nessa noite para estar ministrando a palavra. Vamos orar pela vida dela, meus irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da tua presença, Senhor, aqui está a sua filha. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, usa o teu vaso mais uma vez essa noite. Edifica a tua igreja, Senhor. Fala com o teu povo, Senhor, meu Deus querido. Aleluia, meu Deus, essa noite. Usa conforme a autoridade o Senhor tem dado a ela, Senhor, neste lugar, para que teu nome seja glorificado. Aleluia, mais uma vez nesta casa de oração. Em nome de Jesus, com a igreja, aleluia, missionária Daiane nessa noite, no nome de Jesus. E as palmas sobre o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Gente, muita alegria estar aqui, sempre fazendo a obra do Senhor. Mas o convite que o presbítero, logo mais pastor, me fez, e eu não posso recusar estar na presença do Senhor e fazer a obra do Senhor. Trago as bênçãos da minha pastora. Aleluia, Deus. Nós temos que olhar debaixo de bênção, debaixo de autoridade. Se um pastor falar assim, não, você não vai, nós não podemos ir. Aleluia! Porque se nós vamos debaixo de rebeldia, se nós andamos debaixo de rebeldia, é maldição para nós mesmos. Verdade, Deus. Amém? Amém. E meu dia foi tão atribulado. Gente, meu dia foi inacreditável. Mas glória a Deus. Aleluia! Amém. Tudo dá graça. Oh, glória a Deus! Eu cheguei à tarde, sentei na minha área e falei, Jesus, eu não acredito no dia que eu passei hoje. Não, eu não acredito. A minha filha até riu. Eu falei, eu não acredito. A mamãe acredita, eu não acredito. Mas amém. Tudo dá graça. Deus! Glória a Deus! É Jesus! Aleluia! Senhor. Gênesis. Glória a Deus, capítulo 37. Glória. Gênesis 37. Aleluia! A vida do crente não é fácil, né? Eu que digo. A vida do crente não é fácil, nem acordar nem dormir. E dormir passa uma tribulação. Parece que quando o crente vai dormir, Satanás fala assim, agora eu pego, né? E esses últimos dias, eu não sei se por causa da eleição, se o mundo espiritual está muito agitado, eu tenho acordado com o próprio demônio na minha frente de madrugada. Porque geralmente o Senhor nos desperta para orar. Mas ultimamente eu tenho acordado com o próprio demônio olhando para mim de madrugada. Então quando eu acordo, que eu ainda fico presa ali, olhando, repreendendo o pensamento, eu já levanto e vou orar, sem sono nenhum. E vou orar, falo, Senhor, está repreendido, já começo com o Salmo 91, porque o mundo espiritual está agitado. Gênesis 37, verso 3. Eu vou ir pulando alguns versos, mas o Senhor vai falar grandemente. Oh, glória! Gênesis 37, verso 3. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vou repetir. E Israel, daí quem é Israel? Jacó. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Pode ser assim. Aleluia! Aleluia, Deus. A palavra vai nos dizer que José, por ser muito amado pelo seu pai. Daí José não amava, Jacó não amava ali os outros filhos? Amava. Daí por que Jacó, por que Ismael amava mais a José? Porque José tinha intimidade com o Senhor.
Oh, glória! Aleluia, Deus! Porque José era espiritual. Porque José, ele se aprofundava nas coisas do céu. Porque José, ele temia ao Senhor. Porque José, ele buscava ao Senhor. Ele orava, ele clamava. Ele escutava a voz de Deus. Ó, José, você não vai, então eu não vou. Ó, José, você vai, então eu vou. José era obediente ao Senhor. Então, Jacó, Israel, amava, tinha um amor, uma admiração a mais por José. Aleluia, Deus. E por causa desse amor, então Israel, pai de José, ele fez uma túnica. Aleluia! Glória! Uma túnica a qual foi medida em seu corpo. Foi tirado medidas de José. Uma túnica que José não pediu para ganhar. Uma túnica que José não virou e falou assim: olha, pai, como o Senhor me ama muito, eu quero uma túnica. Porque antigamente, naquela época, quem usava uma túnica era sacerdote. Eram pessoas consagradas ao templo. E José, tão pequenininho, ganhou uma túnica como forma de amor. Como uma expressão de amor do seu pai. Meu Deus, aleluia, Pai! Após essa túnica de várias cores, imagino eu, muitas cores lindas, cores vivas e não muito barata, porque naquela época era tudo muito caro. Após isso, vamos imaginar a cena. José ganhando uma túnica por um grande amor que seu pai sentia por ele. Pode-se dizer um filho predileto de todos nós pais. Sempre temos, amamos todos, mas sempre tem um que, quando nós tira a nossa paciência, aquele que nós mais se achega nele, né? E aí, aleluia, Deus, José, quando ganhou a túnica, pensa a inveja dos irmãos. Pensa a revolta que os irmãos sentiram. Imagino eu a cena, um cutucando o outro. Ó, você viu? José ganhou. Ó, você viu? Você veio primeiro e quem ganhou foi ele. Aleluia! Ó, você foi o primeiro, você é o primogênito, mas quem ganhou foi José, você tá vendo? Pensa o tititi que começou. Dentro da casa, igual foi dito aqui. Na casa de Jairo, ele tinha problema dentro de casa. E ali, a palavra vai nos dizer que José, sentado à mesa com sua família, revela um sonho que ele teve. A palavra vai nos dizer que José começa a falar: olha, eu tive um sonho meio estranho. Um sonho que os meus molhos na colheita ali, o meu crescia, os seus ficavam ali tudo em volta do meu. Depois José vai dizer: olha, eu tive um sonho a qual as estrelas, o sol, a lua se inclinavam a uma estrela. Israel, Jacó, por ter intimidade com o Senhor, soube interpretar. Naquele momento, quando Jacó ele chama a atenção de José, ele repreende José e fala: ó, José, o que é isso? O que você está dizendo? Você está então querendo dizer que nós, eu, sua mãe, seus irmãos, vamos se prostrar diante de você? Jacó, ele já sabia o que estava por vir. E José, tão pequenininho, não imaginava a grandeza que o Senhor tinha para a vida dele. Então, no verso 20, vai nos dizer: vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E veremos o que será dos seus sonhos. Ou seja, após esses sonhos, os irmãos de José saíram para o campo, foram cuidar da colheita, do pasto, do gado. E José ficou.
Por ser o menor da casa, José ficou. Por ser o amor do seu pai, José ficou. E aí o seu pai preocupado, parece que eu estou vendo a cena acontecendo com Davi também. Pega e fala assim, vai lá, José, vem lá como é que estão os teus irmãos, porque eu não tenho recebido notícia. Vai lá ver como é que eles estão. E volta aqui e me fala. E eles vão no campo. Ele vai no campo ver os irmãos. Só que os irmãos, avistando José de longe, começam a tramar. Começam a arquitetar contra José. O Senhor está falando aqui nesta noite. Estão tramando. Estão arquitetando, aleluia, Jesus, contra a túnica que eu te dei. Aleluia, Jesus. Deixa tramar, deixa arquitetar. Então ali eles começaram a falar, olha, é o seguinte, vamos jogar então ele numa cova e vamos então falar que uma besta-fera o matou. Nós temos que se livrar dele, deste sonhador, vamos ver aonde que ele vai chegar. E Rubem, um dos irmãos, vira e fala assim, não, é o seguinte, não vamos matar não, nós vamos ter o sangue de José sobre as nossas mãos. Vamos fazer o seguinte, vamos vender. Vamos vender José. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Verso 23 vai dizer, e aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica. A túnica de várias cores que trazia. Tiraram a José a sua túnica. A túnica de várias cores que ele trazia. Os irmãos estavam com inveja. Arquitetando por causa de uma túnica. Aleluia a Deus. Por causa de um pano. Por causa de um pano que o pai mediu no corpo do filho e deu de presente. Como um sinal de amor. Nós somos assim. Às vezes nós falamos assim, ó, você merece tal coisa hoje. Porque você andou correto. Porque você mereceu. Porque você não me tocou e eu apresentei os outros. Aí os outros filhos chegam para cobrar e falam assim, ainda não está no teu tempo. Eu vivi isso na infância. E aí nós ficamos o quê? Com raiva, com inveja. Queremos tomar aquilo lá. Quando os irmãos de José jogam ele numa cova, daí ele jogou com a túnica? Não, pegou a túnica. Daí José entrou na cova sem a túnica? Sim, entrou sem a túnica. Porque o que incomodava os irmãos era a túnica. O que incomodava os irmãos não era o sonho que José teve. Era a túnica. Aleluia, Jesus. No verso 31 vai dizer, então tomaram a túnica de José. E mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores. E fizeram levá-la a seu pai. E disseram, temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. A túnica do teu filho. Por que não falou a túnica dos meus irmãos? Do meu irmão. Pai, essa túnica é do meu irmão? Não, a túnica do teu filho. Você não amou teu filho? Aí, ó, a túnica do teu filho. É, Deus. Aleluia a Deus. Aleluia, Jesus. Estão sendo perseguidos. Estão sendo caluniados por causa de uma túnica. Uma túnica a qual o Senhor lhe deu. Uma túnica a qual o Senhor lhe amou. Aleluia, Jesus. Uma túnica a qual olha para você e fala assim, por que ele? Por que ela?
O que ela tem de melhor? O que ele tem de melhor? Por que ele ganhou isso? Por que o Senhor abençoou ele com o melhor? Por que ele prega desse jeito? Ele prega melhor do que eu. Ela fala melhor do que eu. Ela louva a Deus melhor do que eu. Ah, se eu tivesse essa unção de oração. Ah, se eu tivesse essa unção de libertação. Essa unção de cura. Ah, se eu tivesse essa autoridade no mundo espiritual. Estão perseguindo a tua túnica. Aleluia, Jesus. Perseguiram José por causa de uma túnica. Mas não imaginava, aleluia, Deus, que eles mesmos estavam jogando José para o sonho dele. E eles mesmos estavam jogando José ao caminho que ele tinha que andar para aqueles sonhos se concretizar. Aleluia! Glória! Quando acontece algo na nossa vida, nós não entendemos. Nós questionamos o Senhor. Senhor, por que isso aconteceu comigo? Senhor, por que eu fui traído? Senhor, eu ajudei tanto fulano. Senhor, eu estiquei a minha mão. Senhor, eu fui caluniado. Senhor, meu Deus. E nós não entendemos que as circunstâncias que ocorrem ao nosso redor está nos colocando na direção certa para chegar no sonho. Aleluia! E maior do que a túnica sobre a vida de José era a promessa. Glória! Aleluia, Deus! A túnica não era nada. A túnica era um pano, era algo. Era um objeto, pode-se dizer, era uma forma, uma expressão de amor que o pai fez pelo filho. Os irmãos acharam que aquela túnica iria prejudicá-los. Não. José ganhou essa túnica, vai me prejudicar. Tem algo aí oculto. Vai me prejudicar. Depois ele vem com esses sonhos, que nós somos pequenininhos diante dele. José está tramando alguma coisa. Aleluia, Deus! Mal sabia que quem estava com tudo preparado era o Senhor sobre a vida de José. Glória! Aleluia! Aleluia, Jesus. E nesta noite o Senhor fala: eu tenho tudo preparado para a tua vida. Aleluia, Deus! Glória! É engraçado como querem a túnica, mas não querem passar pelo processo. É engraçado como querem a promessa, mas não querem passar pelo processo. Às vezes, nós olhamos e se desesperamos e mal entendemos quando nós vamos olhar para nós mesmos no final do processo, diante de uma bênção, diante de um sonho, diante de algo que Deus concretizou na nossa vida, nós vamos entender que nós amadurecemos. Aleluia, Deus! Nós vamos entender que diante daquilo o nosso caráter está formado. Aleluia! Que nada mais nos abala. Glória! Que nada mais nos entristece. Aleluia, Deus! Porque talvez a atitude dos irmãos de José jogando ele naquela cova o entristeceu. Talvez ele deve ter virado e falado assim: por que os meus irmãos fizeram isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Por causa de uma túnica. Mas não sabia, não entendia que José tinha intimidade com Deus. Que José era um homem de oração. Que José, quando estava lá na sua intimidade com o Senhor, ele se derramava verdadeiramente no altar do Senhor. Que José, ele não almejava, ele não cobiçava as coisas do próximo. Aleluia! Glória! Os irmãos não entendiam isso. Tanto que quando José estava na cova e foi vendido como escravo. Aleluia, Jesus. Às vezes nós falamos assim: o diabo está usando essa pessoa.
sem ter uma visão que Deus está usando aquela pessoa. Aí fala assim, Deus está usando essa pessoa para me fazer mal? Deus usou os irmãos de José para levar José ao lugar que ele iria concretizar os projetos do Senhor. Aleluia! Para o lugar da promessa. Oh, glória! Talvez se José estivesse lá no meio da tua família, no meio da tua parentela, talvez demoraria anos. Anos. Qual seria a forma que José ia chegar ao Egito para se tornar governador? Não tinha. Se nós formos ver, Jacó, do jeito que era rígido com as coisas de Deus, falar assim, o quê? Meu filho governador do Egito? Não. Não, Deus, faz outra coisa aí. Então, os irmãos guiaram, levaram José até a promessa. Quando José ele foi vendido como escravo por poucas moedas, como um nada, ele foi vendido, ele chegou no objetivo onde ele tinha que chegar. Ele não passou rodeando até chegar no alvo. Ele foi direto para o alvo. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia, Pai. E o mais engraçado de tudo é que José, quando estava ali no cárcere, ele conheceu duas pessoas. O padeiro e o copeiro. Aleluia! Talvez José já estava tão machucado pelo processo que tinha acabado de passar com seus familiares, com seu sangue. Ali, quando os dois chegaram até José, falando que tinha sonhado um sonho estranho, e José falando, olha, quem somos nós para interpretar? O dono do intérprete, o dono do sonho, é o Senhor. Me fala aí que eu vou perguntar aqui para Deus. Glória! Aleluia, Jesus! Falou. José interpretou. Aleluia! Aconteceu. Glória a Deus! José falou, quando você estiver diante do rei, lembre-se de mim. José foi esquecido. Então José foi traído pelos irmãos por causa de uma túnica. José foi vendido como escravo por causa de uma túnica. Mas José chegou ao alvo Aleluia, Deus! por causa de uma túnica. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Santo é teu nome! Naquele momento, talvez quando José olhou para o copeiro e para o padeiro, falou, opa, agora é a minha vez. Chegou a minha hora de sair deste lugar. Aleluia, Deus! Agora o Senhor me viu. Oh, glória! Não, ainda não. Eles se esqueceram. Mas após o rei ter um sonho, lembraram de José. Aleluia, Deus! Lembraram de José. Ó, rei, é o seguinte. Peraí, lá dentro tem um que ele interpretou o meu sonho. E aconteceu. Aleluia, Deus! O Senhor está falando que vai mandar chamar o teu nome. Oh, glória! Vão lembrar de você. O nome vai começar a ser soprado. Glória! Vão se lembrar de você. O rei mandou chamar. Aleluia, Deus. E diante de todo esse processo, diante de tudo aquilo que o rei sonhava, José interpretava e acontecia, o rei falou assim, realmente, você é um homem de Deus. Realmente, Deus do céu é o seu Deus. E ele vive, e ele reina, e ele é real. Glória a Deus! Aleluia! Então o rei colocou tudo diante na mão de José. Olha, José, você tem liberdade dentro da minha casa. Você pode entrar, você pode sair, você tem total liberdade. José, opa, chegou a minha vez. Chegou a hora do Senhor me abençoar. Jesus me viu. O Senhor me viu. Aleluia! O que aconteceu? A mulher
a mulher de Potifar, a tutela, que se deitar com José. E José, conhecendo a palavra do Senhor, sendo temente ao Deus que ele servia, ao Deus que nós servimos, mais do que depressa, correu. Daí ele deu tudo certo? Não. Porque quando às vezes nós fugimos muito da tentação, a tentação parece que gruda nas nossas pernas, se amarra ali nas canelas. Às vezes nós falamos assim, eu vou sair dessa rodinha antes que estoure, ó, sobe pra mim que não tem nada a ver. Aí acaba estourando, acaba explodindo, sai conversa, sai tudo, e o que acontece? Sai o pronome que você não está nem envolvido. Você fala, mas eu não estou sabendo. Tá sabendo. Você vai falar? Você viu, você não fez nada, você poderia ter me falado, você não falou. Porque talvez o rei deveria ter pensado assim, mas peraí, eu confiei o meu reino na mão dele, a minha casa na mão dele, e ele me traiu. Se fosse, talvez, nos dias de hoje, talvez, poderia chegar e falar assim, José, me vem aqui. Senta aqui, vamos conversar. O que aconteceu de verdade? Foi um de frente com o outro. Mas o rei vai perguntar a José, que acabou de sair do cárcere, o que aconteceu? Não, não vai. Sabe o que o Senhor está falando? Não abra tua boca para se justificar. Aleluia! Daí eles estão falando de mim, nossa, meu nome foi lá para a lama. Não abra a boca para se justificar. Não abra a boca para falar assim, é mentira que a pessoa está falando. Não, é verdade que a pessoa está falando. Não abra a boca para falar nada. José foi preso novamente. Só que durante esse processo, o Senhor foi moldando José. Porque se José não tivesse passado por todo esse processo, se José não tivesse amadurecido durante esse processo, visto quem realmente é e quem não é, e o Senhor está falando, diante dos processos que você passa, eu vou te mostrar quem é e quem não é. Quem vai andar contigo e quem não vai. Glória a Deus. Porque se José não tivesse amadurecido, como que José iria governar? Olha o peso que é. Só de falar essa palavra já é pesado. Imagine um cargo em cima de você. Uma responsabilidade enorme. Se José não tivesse amadurecido, na primeira ida dos irmãos para buscar alimento, José teria se entregado. Ou talvez, quando José tivesse se tornado governador, poderia ter falado assim, vem cá, para a mulher de Potifar, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Fala aí agora quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira. Fala aí agora, eu sou governador. Agora você fala aqui na minha cara e na cara do teu marido. Quem é que está falando a verdade? Quem deu em cima de quem? Não. José ficou quietinho. Glória a Deus. Porque durante esse processo que ele tornou-se governador, Deus provou para a mulher de Potifar quem estava certo e quem estava errado. O Senhor fala, fica quietinho. Não fala nada não, quem justifica sou eu. Glória a Deus. No momento certo, eu vou provar quem você é. Eu vou mostrar quem você é. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia, Pai. José precisou passar pelos processos. Às vezes nós não aceitamos, nós questionamos. E não entendemos. Que tomaram a túnica de José. Que lançaram José lá na cova. Que tentaram entulhar os sonhos de José. Se esqueceram que isso não era nada. Porque a promessa era bem maior do que a túnica. Porque aquilo que o Senhor prometeu, quando o Senhor promete,
Pode arrancar a túnica. Glória! A unção não está na túnica. Aleluia! A promessa não está do jeito que você fala. Glória! A promessa não está do jeito que você prega. A promessa não está no jeito quando você ajoelha seu joelho ali e vai orar. A promessa não está no físico. A promessa está no espiritual. Aleluia! Glória! Os irmãos arquitetaram. Tramaram. Acharam que José ia ali, ó, perecer. Quando viram José governador, entenderam o sonho. E entenderam que tudo que fizeram ajudou José a chegar onde o Senhor queria que chegasse. Aleluia, Deus! E o Senhor está falando que tem pessoas que vão viver o processo. Ou que estão vivendo o processo. Mas que o processo para de te amadurecer. Aleluia, Deus! E que durante esse processo você vai chegar a um lugar, a um degrau, a um patamar. Que as pessoas, quando abriram a boca para falar, achando que estava te vendendo, achando que estava entulhando os teus sonhos, achando que estava acabando com essa sua festinha. Ah, eu vou acabar com a festinha dela, eu vou acabar com a festinha dele. É adorador, né? É pregador. É, fica lá buscando, fica lá falando de Jesus. Espera aí que eu vou envergonhar. E sabe o que é mais engraçado? Que além de tentar matar José e não conseguir, mancharam a túnica. É o seguinte, eu não consegui matar, vamos sujar o nome dele então. Vamos sujar a túnica, porque a túnica era um bem que o pai deu a ele. Por muito amor, o pai presenteou ele. Então vamos sujar a túnica. Nós não conseguimos matar. Nós não podemos carregar esse sangue na nossa mão. O Senhor fala, não conseguiram te matar. Não conseguiram te matar. Aleluia, Deus! Daí, mas eu estou viva. Não conseguiram te matar espiritualmente. Não conseguiram. Chegaram para você, te falaram palavras. Você se entristeceu, mas não conseguiu te matar espiritualmente. Você continuou ali buscando, orando, falando com o Senhor, criou mais intimidade com o Senhor. Aí o que fizeram? Quando você está numa fiação direta com o Senhor, quando você está numa intimidade tão grande com o Senhor, que parece que o céu desceu, que você subiu, vão lá e suja o teu nome. Aquele profeta, vixe, sai de lá. Aquela profetisa, aquela levita, você nem sabe. O Senhor está falando, quem não sabe, é eles. O Senhor está falando, o que eu vou fazer vai além do que eu fiz para José. Eu creio, Pai. Porque o pai teve amor por José e deu-lhe uma túnica. Mas a promessa era maior. E o Senhor fala que deixa pensarem que a promessa está na túnica. Porque além da promessa que eu te fiz, eu vou cumprir. Aleluia, Deus! Aleluia, Jesus. Glória! Aleluia, Pai! O Senhor fala para o casal, para os pastores. Tem uma viagem marcada. Daí nem a passeio, depois que fizer a obra do Senhor, será. Daí eu vou aproveitar o hotel, depois que fizerem a obra do Senhor, vai. Daí, como é que eu vou viajar? Como é que eu vou virar? Porque o Senhor fala que a promessa é maior do que a túnica. Lançaram José na cova, mas não conseguiram matar os sonhos, não conseguiram matar a promessa. O Senhor fala que tem uma viagem marcada. E que quando esse convite chegar para o casal, Senhor, é de Deus eu ir? Pai, como é que eu vou fazer? Não se preocupe. O Senhor vai preparar tudo. Não pense duas vezes em aceitar, porque quando vocês forem, eu vou fazer o sobrenatural naquele lugar.
Eu vejo muito forte o nome escrito Israel. Quando Jacó, Deus trocou o nome para Israel. Não sei se é sonho de vocês, mas o Senhor fala que vai levar. E quando vocês estiverem diante, aleluia Deus, diante de uma árvore bem grande, lá em Israel, o Senhor me mostra vocês de joelhos chorando. Mas não chorando desesperadamente. Senhor, o que eu vou fazer? Não, chorando em forma de gratidão. Porque nem vocês vão acreditar no que Deus está fazendo. O Senhor fala para o irmão Bruno, para o pastor Bruno. Vocês vão estar em uma caravana. Nessa caravana, o pastor vai pregar. E quando o pastor estiver pregando, o pastor vai falar assim: Senhor, nunca imaginei pregar em Israel. Senhor, eu nunca imaginei pregar onde o Senhor pisou. Deus vai começar a usar tanto o pastor naquele lugar, que por dentro o pastor vai começar a se questionar. Que por dentro o pastor vai começar a falar assim: Senhor, eu sou tão pequenininho. Senhor, eu não mereço estar aqui. O Senhor fala: merece. Porque o processo vai amadurecer. Porque o processo está te preparando. Daí eu vou andar sozinho nas viagens? Não, nem em casal. Daí como é que eu vou fazer com os meus filhos? Um dia vai, na outra viagem não vai, o Senhor vai preparar tudo. Os irmãos sonharem em passar uma lua de mel num país. Talvez não falaram, mas pensaram. E tem coisa que nós não precisamos falar para o Senhor. Tem coisa que é tão real diante do Senhor, diante do altar do Senhor, que o Senhor ele já anota e ele realiza. Glória a Deus. O Senhor ele fala que vai realizar. É tudo pago. A lua de mel é tudo pago. As pessoas vão ver as fotos e falar assim: mas da onde que tirou? Foi Deus que deu. Daí, mas lá é muito frio, eu não tenho roupa para ir, o Senhor prepara. E as fotos vão ser tão lindas. As pessoas vão olhar e falar assim: tem dinheiro, é rico, olha a roupa dessa irmã. Olha a roupa desse irmão, como é que foi? Deus fala: vai se preparando, prepara o passaporte. Porque o que eu tenho com vocês é rápido. Eu tenho pressa. Daiane, mas o Senhor uma vez te usou e falou que esse ministério vai crescer. Vai. Vai. Mas as missões lá fora também vai. Os convites lá fora também vão. Quando vocês subirem no altar, é sobrenatural que vai acontecer. Glória a Deus. Vocês vão se espantar, vocês vão falar assim: como? Deus vai falar: vai, põe a mão, fala, faça, porque quem opera através de você sou eu. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, eu não acredito. Estava na cadeira de rodas e saiu andando. Quem operou fui eu, não foi você. Todos os dias peço para o Senhor: Senhor, abata a minha carne, me diminua. Porque os sinais, milagres e maravilhas que vai acontecer através da vida de vocês vai ser tão grande que vocês vão desacreditar. Quando José se tornou governador, talvez ele poderia ter virado e falado assim: meu Deus, tudo que eu passei, se eu soubesse que chegaria aqui, eu passaria de novo. Porque nós somos assim. Quando nós passamos um processo com o Senhor, nós pegamos e falamos assim: Senhor, se eu soubesse que eu ia chegar nesse ponto, se eu soubesse que eu ia ser curado, se eu soubesse que meu marido ia ser convertido, que a minha esposa ia ser convertida, que o meu filho ia ser ressuscitado, igual a filha de Jairo, eu tinha passado o processo tudo de novo. Quantas coisas que nós vivemos gostosas, boas,
que nós falamos assim, ai, aquele lugar foi tão gostoso, se eu pudesse, ia lá de novo, eu vivia de novo. O processo não é diferente. Nós falamos, se eu pudesse, eu passava de novo, se eu soubesse. Mas nós não queremos saber. Entenda uma coisa. O processo, ele não mata. O processo ele fortalece, ele amadurece. O processo te faz crescer quando nós fazemos um pão e amassamos aquele pão, é um processo. Nós batemos naquele pão, jogamos o pão para lá, o pão para cá, é um processo. Deixou o pão quietinho lá, crescer, o pão cresce. É um processo. Demora? Demora. Meu pão, quando eu faço, demora 3 horas. Depois pega aquela massa que cresceu, você bate de novo. Você vai amassar de novo. Tudo de novo. É um processo. É assim que Deus faz conosco. Depois você vai lá, põe o pão, enrola, põe para crescer de novo. É um processo. Depois que o pão está lá crescidinho, bonitinho, vai passar por outro processo, o fogo. Depois do fogo, você vai comer o pão e tá o quê? Uma delícia. Perfeito. Você fala, meu Deus, que delícia. Nossa, se eu soubesse que ia sair tão fofinho assim, eu fazia mais. Eu fazia esse processo tudo de novo. Estou com o braço doendo, mas fazia esse processo tudo de novo. O processo na nossa vida é assim. No final, o resultado é maravilhoso. Por quê? Porque vem do céu. Porque não vem do homem. Nós não esperamos nada do homem. Nós temos que esperar tudo de Deus. Nós temos que esperar tudo do Pai. Quem deu a túnica para José? O Pai. Por quê? Porque o Pai o amou. Daiane, que amor é esse? Que amor é esse que deu uma túnica para José, uma túnica para o filho, um amor imenso desse que levou todo esse processo na vida de José? Eu que não queria essa túnica, eu queria. Porque às vezes nós olhamos para a vida de José e falamos assim, eu não passaria. E às vezes o que nós estamos passando dentro de casa, no trabalho, na escola, enfim, na rua, é pior do que José passou. E talvez a recompensa que José teve, nós também não iremos ter. Passamos por um processo pior e não vamos ter a mesma recompensa que José teve. E temos que entender que a maior promessa, que diante de todo esse processo, até mesmo para entrar no céu, tem um processo. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Tem um processo. Até para entrar no céu tem um processo. Daí imagina assim, por tantos processos na minha vida, por tantas situações na minha vida, no fim da linha, no fim da caminhada, eu não vi resultado. Mas e seu galardão aí em cima? Como é que tá? Aleluia, E a sua coroa? Está cheia de brilhantes, cheia de pedrinhas? Como é que você se identificou? Como é que você lidou com o Senhor diante desse processo? Aleluia, Jesus. Vamos se colocar de pé, aleluia. Diante desse processo, como que você está lidando com o Senhor? Você está sendo fiel? José ele passou por tantos processos na vida dele. Daí ele, depois que ele se tornou governador, acabou? Não. O processo da vida do crente nunca acaba. Aleluia. Nunca acaba. Uma hora a gente está andando a pé, o Senhor nos abençoa com o carro, o processo acabou? Não. Estamos pagando aluguel, compramos uma casa, o processo acabou? Não. Meu filho, minha esposa, meu marido se converteu, o processo acabou? Não. Glória. Porque às vezes dentro de casa nós somos mais perseguidos. Se for uma pessoa que está desviada, que está no mundo, a pessoa não está nem aí para você, se você está subindo, se você está descendo. O teu marido não está nem aí, teu filho não está nem aí, se você está indo buscar o Senhor, ele quer saber de curtir a vida dele. Mas se é uma pessoa que está dentro da tua casa, se converteu, aí vem o processo.
Porque aí vai falar assim, ah, mas você pega e fica lá no altar pregando, falando, louvando, e dentro de casa ser desse jeito? Eu que não quero ser igual a você. Ah, porque você é assim? Ah, eu não quero ser igual a você. Ah, porque você fala tal coisa? Ah, eu não quero ser igual. Começa a reparar como é que você é. E é difícil. O maior processo que nós enfrentamos hoje é dentro da nossa casa. Independente se é desviado, independente se é do mundo, se não é convertido, se é novo convertido, é dentro de casa. O processo se iniciou na vida de José dentro de casa. Aleluia, Jesus. Mas a bênção veio, a vitória veio. Como diz o louvor, a vitória do povo de Deus. Aleluia! Ganhando um dia vai acabar? Vai. Porque a maior promessa quem nos fez foi o Senhor. Oh, glória! Aleluia, Deus! Eu creio! Quando nós iremos se assentar à mesa diante daquele galardão. Oh, glória! Quando o Senhor começar a trocar os nossos nomes. Aleluia, Quando o Senhor vier com a nossa coroa, chamar você pelo novo nome e falar assim, venha receber. Aí sim o processo acaba. Aleluia, Jesus. Aí sim. Mas diante disso, nós vamos seguindo o nosso processo até chegar no céu. Glória! Júlia, vem louvar rapidinho. Aleluia, Deus! Glória! Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Rapidinho. Glória a Orarmos. Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai! Glória a Deus! Aleluia! Espírito Santo de Deus! Aleluia! Oh, glória, glória! Talvez José suportou ali o processo chorando. Aleluia! Porque não é fácil suportar um processo quando vem de dentro de casa. É doído a traição. Mas que nós venhamos suportar o processo de joelhos. Assim como eu acredito que José suportou o processo de joelhos, como Daniel suportou o processo de joelhos, como Davi suportou o processo de joelhos, tudo tem o tempo certo. Permaneça de joelhos para a tua família ficar de pé. Aleluia, Deus. Parece que está tudo bem. Aleluia. Vai falando com o Senhor no teu lugar. Aleluia. Deixa o Senhor ter o coração. Tudo bem. Mas eu conheço o teu coração. Derrama o teu coração diante do Senhor esta noite. Conheço Deixa o Senhor você entrar lá no teu oculto. dentro. Lá onde ninguém toca, lá onde ninguém mexe. Aleluia, Deus. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Aleluia, Jesus. Por fora tem cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você. Antes de começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim que vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Perdi o controle. A sua história já está escrita. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Não perdeu o controle. O Senhor está no controle da situação. O Senhor não está vendo. O Senhor não vê. Lá no ventre da sua mãe,
A sua história eu já te resumi. Olha aquele quartinho que está fechado. Só parece que é o fim que vai morrer e o desespero a trouxa do meu coração. Mas eu não perdi não, 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 mas eu não perdi não. Pode uma mãe se esquecer de mim. Davi estava esquecido. O José estava esquecido. José estava esquecido. Na cisterna estava esquecido. Venderam ele estava esquecido. No palácio estava esquecido. Misericórdia estava esquecido. Antes de ter teste estava esquecido. Misericórdia estava esquecido. Venderam ele estava esquecido. Israel estava esquecido, Via Dolorosa estava esquecido, crucificaram ele estava esquecido, estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou, e quando eu vim aqui, só para te dizer. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi. Só parece que está perdido. Só parece que está sem saída. Mas eu não perdi. Eu não perdi. O controle está em minhas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, derrama bênçãos. Graças a Deus de vocês. Amém. Estou em oração, apresentando vocês sempre. Galera de oração. Em nome de Jesus. O Senhor tem com vocês é muito grande. Glória a Deus. Às vezes nós nos entendemos no processo. Às vezes parece que está tudo bem, né? Assim, de repente parece que a porta não dormiu. É igual eu falei no começo hoje, meu tio parece que acordou a cabeça.
Mas lá na frente nós vamos entender que não é aquilo que é a promessa. A promessa é muito mais forte, muito maior do que a promessa.